Então, aqui em gerenciar, nessa setinha aqui, a gente tem atalhos do teclado, ó. Clicando aí, ele mostra várias coisinhas. E se você colocar aqui formatar o documento, ele tem aí o comando para vocês formatarem o código, né? No de vocês aparece isso aí? Qual é o comando que está aí, Alan, no seu? Shift Alt F, né? Agora, eu não sei se o Shift Alt F funciona no meu. Deixa eu testar aqui. Shift Alt F. Funciona mesmo. Legal. Se vocês quiserem colocar um atalho aí que vocês achem mais fácil, né? Para quem tem toque, eu tenho toque com isso. Então, eu coloquei Ctrl D porque é mais fácil aqui para mim, tá? Vocês podem estar mexendo depois aí nos seus arquivos. Ok? Então, o que é que a gente fez durante esse curso, né? Vamos relembrar um pouco. A gente fez a Splash, né? Uma animação. Está formatando sozinho, né? Legal, legal. Meu também, tu faz isso. A gente fez a página de login completamente funcional. Então, se vocês quiserem pegar essa tela de login depois, arrancar, e só lá no botão lá que a gente fez, né, de login, colocar alguma função para um banco de dados ou uma API, ele já vai funcionar. E quando a gente coloca aqui o usuário e senha correto, ele entra na página de home, né? Todo mundo conseguiu chegar na página de home? Acredito que sim, né? Legal, legal. Então, hoje eu vou fazer o quê? Ontem eu expliquei para vocês no finalzinho da aula a questão do list view, né? Que o list view, lá na página de login, ele basicamente é igual a uma coluna, né? Só que com uma lista, né? A opção de dar o scrollzinho, né? A barra de rolagem. Então, o que é que a gente vai fazer hoje, né? Eu já vou fazer o que eu vou fechar aqui tudo aqui, e vou aqui no meu explorador, e já vou criar aqui um modelo, aqui em Models, na pasta Models, chamado, por exemplo, lembretes. Certo? E nesses lembretes aqui, eu vou criar uma classe lembrete. E o que é que essa classe lembrete tem que ter? Basicamente, o que eu defini que ele deveria ter é um final int código, a gente identificar cada lembrete por um código, título, descrição. Então, eu vou colocar aqui construtor e colocar aqui os campos no construtor require. Okay? Tem uma classezinha para a gente aqui de lembretes. Dá um tempinho para vocês escreverem. Tudo certo, pessoal?
Tudo certo, show. Então, aqui na nossa classe de database, que é onde a gente tem todas as nossas coisas, né, que vão ficar salvas do projeto, da mesma forma que eu criei uma lista de usuários, eu vou criar uma lista de lembrete. E eu vou colocar alguns lembretes. Lembrando que lá em cima a gente tem que importar, né, o modelo de lembrete. É exatamente igual ao de usuário. Lá na classe, lembrete ou lá embaixo? Aqui, ó, Eric. Pronto, deu certo aqui. Show. Lembrando aqui, ó, lá em cima a gente vai importar, né, na database, o lembrete. E aqui embaixo a gente tem a lista de lembretes. Eu já vou colocar alguns pré-definidos, tá? Fluterama. Aqui o título da nossa aulinha. Descrição aqui. Teremos aula de Flutter, né? Durante toda a semana, de 19h30 às 21h30. Vou colocar aqui outro lembrete. Código 2, descrição. Colocar aqui, por exemplo, FUP, Fundamentos de Programação. Programação. Tá dando para fazer, pessoal? Estou só basicamente alimentando aqui a nossa lista, né? Colocando os objetozinhos. Se vocês quiserem colocar a descrição de vocês, pode ficar à vontade, viu? Esse que eu estou colocando, mas não precisa ser exatamente isso aqui não, tá? Vou colocar mais um lembretezinho aqui para ficar 3. Bem tranquilo, né? Todo mundo conseguiu aqui colocar? Tudo tranquilo, né? Então, beleza. Eu vou criar aqui um método abaixo e ele vai ser do tipo void. Ele vai retornar void, nada, né? add lembrete. Então, eu vou passar aqui um lembrete.
E ele vai pegar o nosso lembrete e adicionar esse lembrete. Ele está reclamando aí que eu acho que não vai precisar do desse, né? Vou deixar só lembretes mesmo, não tem problema não. E a gente pode colocar também um void remoto lembrete. É claro, como essa classe aqui ela pode ser acessada em todas as outras, eu poderia fazer esse remove e esse add em qualquer lugar. Mas eu estou fazendo dessa forma porque se a gente quiser algum dia melhorar esse código e arrancar ele para um outro local específico de lembretes, a gente consiga, né? E a gente vai mudar pouca coisa. Então, no caso do lembrete, eu vou passar o index dele. Lembretes.remove at index. E ele vai, para quem paga o PO e viu isso aqui, eu acho que em estrutura de dados também a gente vê, né? Lá para parte. A lista em si, ela tem todas essas definições, né? De adicionar, de procurar um elemento na lista, de percorrer essa lista, enfim, todas as funções de lista vão estar contidas na. Ok? Todo mundo conseguiu fazer aqui? Vou passar lá para outra parte, tá? Então, vou fechar aqui novamente. E feito isso, eu vou voltar lá na nossa página de home. E uma coisinha que eu coloquei ontem que vocês não têm aí é esse comandozinho aqui, ó. O que é que esse comando diz? Como a gente está trabalhando na web, pode ser que em algum momento a gente entre aqui e por algum motivo, não sei se é cache ou é os cookies daqui depois quando a gente dá um hot restart aqui para atualizar alguma coisa aqui na view, quando ele volta, ele voltava com a setinha para como se a gente tivesse uma tela acima de outra para voltar, né? Esse comandozinho aqui, basicamente, ele vai pegar essa setinha e vai esconder por padrão. Basicamente isso. Vai ter uma setinha aqui no canto, né, do home. Se você estiver aparecendo, se vocês colocarem esse comando aqui, é para ela sumir. Ok? E aqui na coluna que a gente estava colocando, né, eu coloquei até eu coloquei aqui o olá para o usuário que está entrando no sistema, né? Então, eu vou mudar um pouquinho, que eu vou colocar o quê? Eu vou clicar aqui no column, né, clicando no botão direito, vou mandar refatorar e vou colocar um padding, ou seja, eu quero que ele dê um padding de 20 para todos os lados. Dessa maneira, o texto não vai ficar colado lá em cima no app bar, ele vai dar um paddingzinho para ficar mais bonitinho, né? Outra coisa também que a gente pode notar é que toda vida que eu estou dando um hot restart aqui, ele está voltando para o login. Porque como a gente está trabalhando na web, a gente não tem ainda a questão do cache. Então, o sistema ele não entende que tem que ficar lá no home. Então, ele sempre volta para o login. Mas se você estivesse programando no mobile mesmo, ele ficaria lá para sempre no login, lá no home. Certo? Porque a gente está trabalhando aqui na web, não no mobile. Então, beleza, ó, ele deu um paddingzinho ó, de 20 para todos os lados. Olá, Gabriel. E eu vou colocar só uma formataçãozinha nesse texto para ficar mais bonitinho, né? Mais agradável. Então, eu vou deixar aqui, colocar um style nesse texto. Texto style, né, pessoal? E o que é que eu vou colocar nesse texto? Eu vou colocar uma cor, a cor preta mesmo.
size de 26 e um font weight, que é basicamente o tamanho da fonte, né? E eu vou deixar ela como bold. Tá? E como ele está reclamando aqui, vou deixar constante. Certo? Vai demorar um pouquinho aqui. E vai ter a mudança. Okay? Como recarregou a página, vou ter sempre que está entrando na web. E vai estar aqui, Olá, Gabriel. Okay? Bem simples, a gente já vem fazendo isso durante os dias, então acho que para vocês também está bem tranquilo, né? Vou colocar também outro texto, que é o seguinte. Vai ser o seguinte, você tem... Vou colocar esse comando aqui, né, que a gente viu ontem, que é basicamente eu posso escrever código aqui e ele vai interpretar como um string, então eu vou colocar base.lembretes.length. Ou seja, você tem lembretes. Então ele vai avisar para o usuário na hora que ele entrar no aplicativo que ele tem X lembretes, por exemplo. Da mesma forma que a gente colocou lá também, eu vou colocar aqui um estilozinho para ficar mais bonitinho, né? Então, style, a cor preto também. Vou colocar a font size de 15. E vou colocar o font aqui para ele não ficar reclamando comigo. Então, vamos ver como é que ficou aqui. Então, ó, você tem 3 lembretes. Posso colocar também aquela questão que a gente viu, né, do size add box. Eu posso, por exemplo, colocar aqui size add box, um espaçamento entre um texto e outro, por exemplo, de 15. E uma coisinha aqui em cima, que não sei se vocês notaram, que o Olá, Gabriel, ele está um pouquinho mais para frente do que você tem 3 lembretes. Por quê? Por conta do tamanho da coluna, né, que a gente não definiu. A gente só tem um padding acima, a gente não tem o tamanho da coluna. Mas eu não quero fazer isso, eu quero simplesmente forçar ele a sempre ficar no começo. E como é que eu faço essa força, né, para ele ficar no começo? Aquela questão lá do cross alignment start. Então eu estou dizendo, ó, na horizontal eles têm que ficar sempre no começo. Tá? Bem tranquilo até agora, né? Foi basicamente o que a gente já viu, né, nesses dias. Gabriel, depois dessa aí, para só ver como ficou o código embaixo. O olá ou você tem? Esse você tem aí mesmo. Pronto, eu vou até quebrar aqui a string, melhor para ver, né? Lembrando, quando você quebra aqui a string, ó, o Flutter interpreta como se você estivesse concatenando, tá? Então é a mesma coisa de eu colocar um mais aqui na frente. O Flutter até reclama, ele diz aqui que não precisa. Já sabe que é uma concatenação de strings isso aqui. Pronto, aqui deu certo. Deu certo, né? Se mais alguém quiser que eu dê uma paradinha, algum código, pode falar, viu, pessoal? Não tem problema não.
Então, dê um espaçamento entre o olá com o size box e agora ele está forçando a coluna sempre ficar no começo. Legal, né? E agora eu vou mostrar uma coisinha bem legal para vocês, que é algo novo. Então, abaixo do que você tem lembretes, vou só dar um espaçamento aqui, de 15 também, e vamos colocar uma lista. Só que essa lista, ela vai ser customizada, ou seja, ela pode ser alterada, o tamanho dela, né? A gente colocou o list view lá na tela de login, só que lá tinha os filhos e eles eram fixos. Então, pode ser que em algum momento eles não poderiam mudar, né? Sempre vai ser aqueles e pronto. E a gente tem 3 opções, mas eu particularmente só utilizei na minha vida aqui de Flutter o Build e o Separated. O Builder, você vai gerar a partir de uma lista componente de list view. Você vai pegar uma lista qualquer de objetos e vai transformar ele em objetos na view, né? E o separated, a diferença do build para o separated é que o separated ele também obriga você a colocar um separador. Ou seja, a cada item ele vai ter um separadorzinho no meio, outro item um separadorzinho e assim por diante. Eu vou utilizar o mais básico mesmo, vou usar o listview.builder. Certo? E o que é que a gente precisa passar por listview.builder? A gente precisa, primeiramente, passar o item builder. O que é o item builder? É uma função, certo? Então, a gente pode escrever formato de função assim, ó. Ela, você tem que passar para ela um contexto e o index. O contexto, ou seja, se eu estou aqui na página de home, eu estou passando o contexto do item build, contexto da minha aplicação, né? E o index é, se a gente, por exemplo, lá na lista que a gente criou de lembretes, tem 3 lembretes. Então, para cada item vai ter o indexinho 0, 1 e 2, certo? E ele é uma função que retorna um componente. Então, eu vou, por exemplo, retornar aqui um container. Ok? Então, bem tranquilo, né? Aqui. O item builder também, a gente precisa passar uma coisinha para ele bem legal, que é, no caso, o count. Item count. Ou seja, eu vou precisar escrever na tela, printar na tela quantos componentes. E o que é que a gente vai colocar aqui? Vamos puxar lá do database. Os nossos lembretes, .length. Ou seja, é para ele mostrar na tela 3 containers. Ok? Então, se eu vier aqui no código, quando ele terminar, ele vai lá para o login, né, primeiro. E ele já vai dar um erro aí. Com certeza um de vocês vai dar um erro. Então, vou só executar aqui o erro, posso clicar aqui na setinha. E qual é o erro que ele vai dar? Ele tem até explicando o que é aqui o erro, mas eu vou resumir para vocês. Porque como eu estou trabalhando aqui com list view, dentro de uma coluna, ele está simplesmente reclamando do espaço que ele tem para fazer esse item builder.
Então, ele vai dar erro dizendo a seguinte questão: certo, você deixou eu aqui dentro de uma coluna, mas qual é o meu tamanho? Eu posso escrever para até o infinito? Até quando eu posso fazer a escrita lá dos componentes em tela? Você poderia muito bem colocar ele dentro de um container e definir um rate padrão, por exemplo, 400. E aí ele não ia dar erro. Mas eu vou fazer melhor. Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima e vou mandar refatorar e vou colocar essa primeira opção, né? Run with widget. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte para ele, ó, eu estou colocando você dentro de um container, de uma coluna, e depois que a coluna escrever os dois textos e os dois size de box, o resto do espaço é seu para você conseguir desenhar o que você quiser. Ou seja, o restante do espaço ele expande até o final. Então, se aqui para cá, deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, se a coluna até aqui, mais ou menos, onde está passando o meu mouse, ó, pessoal, é desses componentes daqui para baixo, até onde você conseguir é seu. Então, o expanded é basicamente o que ele diz, expanda, né? Expanda até onde der. E assim ele não vai dar erro aqui no seu código. Ok? Aonde, Alana, que você queria? Nos textos? É aqui? Pronto. No caso aqui, eu acho que seria isso aqui, ó, que eu adicionei um size de box, né? Eu coloquei um size de box aqui entre o expanded e o texto. Tem um aqui. E eu coloquei um entre os dois textos, com tamanho de 15. Então, ele dá um espaçamentozinho, daqui para cá e daqui para cá. Deu certo? Show. Então, vamos ver aqui na prática, né? Beleza, eu coloquei um container aqui, mas não apareceu nada aqui não, né? Por quê? Porque esse container não tem nenhuma propriedade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o tamanho dele, por exemplo, é 80. E eu vou colocar aqui que a cor dele é vermelho. Vou salvar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal. É claro, ele vai me redirecionar para o login, né? Então, eu tenho que entrar para poder ver o que foi que aconteceu. Olha lá que legal. Ele não tem um espaçamento entre um e outro, mas se a gente dividir aqui mais ou menos em 3, então eu sei que esse primeiro espaço aqui é do primeiro elemento, esse segundo é do segundo e assim por diante. Ok? E como é que a gente faz para poder dar um espaçamento? Porque eu quero que ele tenha um espaçozinho, né, entre um e outro. Eu poderia colocar lá, como eu tinha falado, separated, mas eu não vou colocar. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui no meu container e mandar refatorar. Refatorar o quê? Um pad. E ao invés de ser all, eu vou colocar apenas um, only. E o bottom vai ter 15. Ou seja, vai ter um espaçozinho de 15. Então, ele vai dar um espaçozinho entre os elementos. Legal, né? Está começando a se desenhar aqui o nosso sisteminha. Então, tem 3 lembretes.
cada um com espaçamentozinho abaixo de 15, né? Então, se, por exemplo, eu vim aqui no nosso database e adicionar um novo lembrete, vou adicionar aqui bem rapidinho, 4, PAA, às 15h30, às 17h30. Então, como ele aqui é um list view builder, eu não preciso mexer nesse código aqui, porque ele já vai adicionar para mim automático. Ok, pessoal? Então, já está bonitinho aqui os 4, né? Ali no... Ah, pronto, já vi aqui. Deu certo. Vou deixar aqui um pouquinho aqui, né, para vocês conseguirem copiar. Se vocês forem começar a estudar Flutter, vocês vão usar muito isso, esse negócio de list view. Se vocês pensarem em qualquer aplicativo aí agora, vocês vão saber que tem um list view. Por exemplo, se a gente pegar o Instagram, ele tem um list view quando você vai vendo as coisas, né? Você tem um list view dos stories, só que o list view dele é na horizontal, não é na vertical. Quando você clica lá nas mensagens, também é um list view, né? E essa questão da horizontal e da vertical, se a gente quisesse trabalhar aqui, seria bem facilzinho. No caso aqui, tem um atributo do list view, que é scroll direction. Aí tem a direção que você quer trabalhar. A gente também tem a parte de controladores, se você quiser fazer alguma animação, você pode estar fazendo. Tem uma coisa bem legal aqui, Physics. Como é que é a física deste list view? Eu sei que tem um bem legal que a gente vê lá no Nubank, que se chama Bounce Scroll Physics, por exemplo. Que ele vai dar um efeitozinho quando você arrasta. Por isso que ele é pesado, tem infinidade de recursos. E do list view? Ou o Flutter em si? Eu digo assim, o Flutter, que eu vejo que tem bastante coisa assim. Ele tem uma infinidade de recursos, mas o pesado dele mesmo é porque você não está programando diretamente naquela determinada plataforma, né? Você não está trabalhando diretamente com Android, você não está trabalhando diretamente com iOS nem com Web. Então, esses recursos que ele utiliza para fazer essa portabilidade é o que vai deixar ele um pouquinho mais lento. Não é nem porque ele tem isso aqui, porque esse list view, se você for estudar lá o Kotlin, ele tem um list view. Eu não sei o Swift, eu nunca estudei o Swift, mas eu acredito que o Swift também vai ter esse recurso do list view. Mas essa lentidão é por causa dessa portabilidade. Ele serve para todos os sistemas, então eu consigo. Esse mesmo código aqui, se eu colocar aqui para depurar, em vez de depurar aqui no Windows, depurar no Windows, ou desculpa, no Chrome, em vez de ser no Chrome, né, ser no Windows, ele vai funcionar do mesmo jeito. Se eu abrir aqui o iOS e assim por diante, ele também vai funcionar do mesmo jeito. Então, esse plugin aí da portabilidade é o que vai me deixar um pouquinho lento. Tá? O Bounce Scroll Physics, na realidade, é que quando a gente arrastar aqui, ele ia fazer uma... Deixa eu ver se eu consigo simular aqui para vocês. No web eu não vou conseguir simular. Mas se fosse, por exemplo, no mobile, eu arrastasse aqui, ele dá aquele efeito do Nubank, quando você arrasta, os componentes vêm junto. Tá? Eu também tenho, por exemplo, uma física, que é o Always Scroll Label
physics. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. No caso aqui, esse always ele só vai funcionar lá no Android também. Mas basicamente eu estou dizendo que ele sempre vai ter o scroll. Então o list view ele te dá uma série de LEDs para você conseguir trabalhar com ele, tá? Vocês conseguiram, pessoal, colocar o list view aí? Ou alguém ainda está copiando? Dê tudo certo aí, né, pessoal? Então, beleza, vamos começar a brincar aqui, né? Então, eu vou deixar por enquanto a cor vermelha e eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar um fio, que vai ser uma linha. Ou seja, cada componentezinho vai ser uma linha. E essa linha vai ter fios. Quais são os fios que vai ter nessa linha? Primeiro, eu vou colocar aqui que o cross-axis alignment, exatamente igual lá na nossa coluna, né? Só que na coluna, lembrando, o cross ele é na horizontal, na linha ele inverte, na vertical. Então, eu vou dizer que os nossos componentes, verticalmente falando, vão ficar no centro. Certo? E o main, lá no na nossa coluna, main seria na vertical, aqui vai inverter, vai ficar na horizontal. Então, nem axis alignment vai ficar no start, ou seja, todos os componentes da linha vão para o começo, mas vão ficar na vertical no centro. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um size box width 20. No caso da coluna, a gente coloca rede. Por quê? Porque a gente está trabalhando assim na coluna, né? Na linha como ela é assim, eu vou dar um widthzinho do começo, para eles não ficarem colados aqui na tela de 20. Tá? E vou colocar aqui um ícone. Ou seja, a nossa linha, ele vai ter um ícone. Que ícone é esse? De calendário. Para dar a ideia de lembrete, né? Então, o ícone que eu tenho aqui é o calendar month. Ou seja, o calendário do mês. Ok? E eu vou colocar também outro it, ou seja, eu vou ter o calendário, e eu vou ter mais um itzinho, e na frente eu vou ter alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Bem, eu vou colocar uma coluna. Então, dentro da linha aqui, pessoal, ela vai ter uma coluna com algum texto escrito, certo? Nessa minha coluna, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cross e esse main aqui e colocar aqui na minha coluna. O que é que vai ser? Eu quero que os componentes, eles fiquem no começo. Eu quero que eles coloquem um espaçamento entre eles, espaçamento web. Aqui a gente viu tudo, né, nessas aulas. Não tem muita coisa nova não, a gente já tinha visto. E ele também vai ter filhos. E quais são os filhos dessa coluna? Bom, para colocar os filhos dessa coluna, eu vou subir um pouquinho aqui, na nossa função do item builder. Vou dar um enter aqui, ó. Em cima do return padding, vou colocar o seguinte, eu vou colocar var item recebe database ponto lembretes element at. Ou seja, eu estou basicamente fazendo o quê? Abaixo do item builder, eu estou pegando o item daquele index. Se aqui, para cada um desse aqui é um item, vou colocar lá novamente, tá, pessoal?
Então, para cada um desse item, basicamente, cada um desse aqui vai ter um index. 0, 1, 2, 3. E eu estou pegando o item que está lá no nosso database, que é o item referente àquele lembrete. Ok? Deu certo copiar esse item aqui, pessoal? Esperar um pedacinho. Gabriel, depois você desce aí só para copiar lá em column. Deixa sim. Vou só esperar um pouquinho aqui para o pessoal colocar aqui o item que a gente vai colocar lá no column, tá bom? Tudo certo aqui, pessoal? Eu vou descer, tá? Então, aqui na coluna, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar dois textos. O primeiro vai ser item ponto título e o segundo vai ser item ponto descrição. Nesse main axis aí, é space o que, Gabriel? Oi? Nesse main axis aí. Space 7. Né? O Evelyn. Beleza. Então, vou salvar aqui para a gente ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui, né, no nosso código. Então, aqui a gente tem... Vamos entrar aqui no sistema. Então, basicamente, ficou da forma que eu queria, né? A gente tem um calendáriozinho, a gente tem um espaçamento entre o calendário e aqui, né? O const lá, size box read. Aí, em cima, a gente vai ter o título e embaixo a descrição. Aí vocês me dizem, mas, Gabriel, tá quebrando aqui ó, o código, né? Por que tá quebrando? Porque aqui na coluna, quando ela tá na linha, ela não tem um limite. Ou seja, ela não tem um int, né? Se vocês verem aqui, em cima não tem nenhum int dizendo até onde a coluna pode ir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a coluna e vou fazer exatamente o que eu fiz lá na nossa list view. Vou refatorar, né, com um widget e vou dizer que vai ser expanded. Ou seja, vá, coluna, até onde der. Vá até onde der. E ela vai até onde der. Legal, né? Esse expanded, eu uso muito esse componente expanded por conta disso, porque há textos em que eu não sei como é que é a tela do usuário, né? Pode ser que ela seja menor, pode ser que ela seja maior, enfim. Então, com o expanded, eu estou dizendo basicamente que ele pode ir para onde ele quiser, não tem problema. Ok? E automaticamente ele já quebra a linha. Todo mundo conseguiu copiar? Todo mundo conseguiu chegar naquela mesma tela que eu? Deu certo, né? Legal. Legal. Aqui no texto, fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui essa cor vermelha, não quero mais ela. Tá? O container, ele está reclamando. Vocês podem deixar ele reclamando aí, a gente vai mudar ele já já. Beleza. E eu estou achando aqui um espaçamento aqui. Ok. Mas a gente não tem muita ordem, né? Tipo, eu não sei onde começa, onde termina.
né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou ver aqui se eu consigo. Eu acredito que vai dar certo isso aqui. Então, aqui no nosso Expanded, lá embaixo, certo? A gente vai ter o Expanded. E esse Expanded é onde? É na linha, né? Não vou fazer isso aqui não, pessoal. Vou seguir o que está aqui para não dar problema, tá? Vou inventar muito não, com calma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui um estilo para esse texto, que eu estou achando ele muito pequeno para ser o título. Expand. Vou colocar aqui o ponto, para ele não ficar reclamando comigo, brigando. Vou dizer que o font size dele vai ser, por exemplo, 19. E o font weight, que é o tamanho dele, né, vai ser um bold. Só para a gente diferenciar o que é o título e o que é a descrição, tá? E aí, todos conseguiram? Beleza, vamos para o segundo aqui. Então, lá em cima a gente tirou a cor do container, mas ele ficou reclamando com a gente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do container e vou refatorar. Vou colocar um widget, Inkwell, que eu já expliquei nas aulas passadas, né? E vou fazer a mesma coisa no Inkwell e colocar o nosso material. E o container vai sair daqui do container e vai virar um ink. E o nosso Inkwell vai ter um ONTAP. Deixa eu salvar aqui. Lembrando, basicamente o que a gente fez no botão, né? A gente tirou o container, deixou o ink, colocou acima dele o Inkwell, que é basicamente o componente que a gente pode dar ações para essa... ações para essa... Eu volto e faço mais com calma, viu? Deixa eu voltar lá, então. Então, estamos aqui novamente, né? Lá no container. Então, clicando aqui duas vezes em cima do container, né? Eu cliquei com o botão direito, mandei refatorar, né? E vou utilizar a primeira opção, Wrap with Widget, né? Vou colocar um widget acima do container, que é aquele widget lá, né? O link web. E aqui eu já posso definir o ONTAP dele, que é a função que a gente utiliza para quando ele clica, né? Mas aqui eu vou colocar uma função vazia. Beleza? E vou fazer a mesma coisa no Inkwell. Então, vou clicar aqui duas vezes no Inkwell. Vou clicar com o botão direito, né? Mandar refatorar. E utilizar a primeira opção, Run with Widget. E no widget que ficou acima do Inkwell, eu vou colocar o Material. Certo? Então, é para ficar nessa estrutura aqui vocês. Material, Inkwell e o Container. Só que para que funcione bem direitinho, né, eu vou tirar aqui o Container e colocar o Wing, que o Wing trabalha melhor nessa estrutura do que o Container. Então, vou salvar aqui. Então, quando eu voltar lá no nosso código, ele vai ter esse efeito aqui, ó. Então, se eu clicar aqui em cima,
nos vai dar esse efeito de que fosse uma coisa que a gente consegue fazer alguma ação, né, nele. Legal, né? Todos conseguiram? Se tiver alguém que não tenha conseguido, pode avisar, viu, pessoal? Não sei se vocês repararam, mas a cor que ficou foi uma cor diferente da cor do fundo, então dá como se fosse caixas, né, jogadas aqui. E o que é que a gente pode fazer para contornar isso? A gente pode pegar a mesma cor que a gente colocou aqui, deixa eu ver se eu acho. Pronto, colors, gray, pronto, shade. A gente colocou no background. A gente pode definir aqui no material essa cor. Então, colors, gray, ponto, shade. Isso aí. Então, ela vai ficar a mesma cor que o fundo, não dando a entender que é uma caixa, né? Isso é uma listagem de coisas, mas se você clicar, ele vai dar esse efeito de clique. Por isso que eu disse, naquela aula lá do botão, esse Material junto com esse Inkwell e GC Wink, você pode colocar esse efeito em qualquer coisa que você quiser dentro do sistema. Um efeitozinho legal, né? Para quem está utilizando o sistema. Ok? Todos conseguiram fazer aqui? Vou para o próximo aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou subir aqui. E a gente está aqui com um body, né? Então, body vai até o pad. Então, todo esse código aqui de respeito ao nosso body, certo? Então, aqui embaixo eu vou colocar mais uma coisinha. Que seria o quê? Floating Action Button. Ou seja, se eu quisesse definir um botão flutuante na minha tela, eu utilizaria essa opção aqui. Ela é uma opção do Scaffold. Então, quem já utiliza o Scaffold vai ter acesso a essa possibilidade de colocar um float button. E como é que funciona aqui o float button? Basicamente a mesma coisa que o nome, né? Float Action Button. Ele necessita do quê? De um preset, ou seja, quando eu clicar nele, o que é que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa. Ele tem um shield. E nessa ocasião eu vou colocar como um ícone. O ícone que eu quero é o ponto .add. Então, quando voltar aqui para essa tela, para essa telinha, o floatinho vai ficar aqui, ó. Então, com 3 linhas de código, a gente colocou um float button na nossa aplicação. Aqui ele. Deu certo aí, pessoal, colocar o float button? Show, show. Então, só para ficar mais legalzinho, eu vou colocar aqui no preset nosso queridinho set state. E no nosso set state eu vou colocar o quê? Eu vou chamar o nosso database lá. E eu criei uma função para adicionar lembretes, né? Você lembra? Então eu vou colocar aqui lembrete.
para ser adicionado lá na nossa classe. Lembrando que, para quem está com problema de importação, a gente precisa colocar a importação lá em cima, tá? A importação basicamente é essa aqui, ó. Package, né, na aula de Flutter, barra models, barra lembretes.dart. Colocou essa importação lá em cima, eu vou conseguir utilizar o lembrete lá embaixo. Beleza? E aqui no nosso compressed, eu vou colocar aqui o nosso lembrete. O código dele eu vou colocar com database.lembretes.length, mais um. Ou seja, se a nossa lista tivesse vazia, ele ia iniciar com 1. Quando tiver 1, 2 e assim por diante. Pode incrementar, né? Vou colocar um título qualquer, título teste, e a descrição teste. Dentro do nosso set state, né? Então, vamos esperar ele carregar aqui. Ele vai me levar para o login. Eu vou colocar meu usuário e senha. E ao clicar no maisinho, ó que legal, ó que bacana. Ele vai adicionando para mim, né? Ao infinito e além, né? Ele já atualiza também aqui em cima, ó, que a gente tinha colocado. E a nossa lista só cresce. O último import foi da classe lembrete, Alana, lá em cima. Lá do pacote, da nossa aula do Underline Flutter, lá dos modelos, né? O lembrete.dart. É a nossa classe que a gente está colocando lá em cima no ADD, né? Lá do Floatbook. Deu certo? Colocar a importação. Vamos lá, tá dando erro aqui local. No import. Você quer mandar uma foto lá pra gente no grupo? Tô dando uma olhadinha aqui, tá? No grupo. Você criou um modelo com o nome lembretes no plural ou foi lembretes no singular? O nome do arquivo. Aqui em models. Lembretes assim, né?
faz o seguinte, ó. Se eu apagar aqui, ó, der um ponto de espaço, ó, ele me mostra as coisas, ó. Eu posso vir aqui em modelos, ó, dar um ponto de espaço, lembretes. Você pode usar também o importe relativo. Deixa eu te mostrar o importe relativo. É o ponto barra, ponto barra, em models, lembretes. Também funciona. Dá certo sim, viu? Basicamente, o set state, a única coisa que eu fiz foi add desse lembrete, mas eu vou excluir logo agora. E a gente vai fazer outra parte. Né? Então, vamos seguindo aqui, né? Então, beleza. O que, é que a gente viu até agora? A gente viu a listagem, a gente conseguiu colocar o mais um para adicionar lembretes, né? Só que o interessante seria a gente colocar, em vez de colocar esse códigozinho aqui, vou até comentar, a gente abrir a telinha para adicionar o lembrete, né? Seria interessante. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Pages, ó. Vou clicar com o botão direito e criar uma nova pasta para lembretes. Tá? Lembretes. Vou aqui nas minhas rotas. Tá? E ao invés de eu colocar aqui, vou colocar aqui nas rotas lembretes, barra home, barra lembretes. Vocês entendem? Mas, Gabriel, não era só colocar a barra lembretes, por que você está colocando o home? Porque a tela de home, ela não vai morrer. Quando a gente começa aqui na rota inicial, vai para o login, quem sobrescreve a rota inicial é o login. Quando a gente vai do login para o home, Eric, você fez um negócio lá da home, do lembrete? Basicamente a gente colocou um botãozinho, né, na tela. Float button, né? Você fez esse float botãozinho aqui. Fez, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Aqui em páginas, eu cliquei com o botão direito e criei uma pasta chamada lembretes. Que a gente vai criar uma telinha para adicionar o lembrete, né, na nossa aplicação. Ok? E eu vim aqui no nosso arquivozinho de rotas e estava criando aqui uma rota para lembretes. Eu estava explicando aqui, no caso, o inicial começa com barra, que é substituído por barra login, que é substituído por barra home. Só que em lembretes, o home não vai ser destruído, digamos assim. Então, eu estou colocando uma rota à frente do home. Então, vai ficar nessa mesma nomenclatura, barra home, barra lembretes. Certo? Eu vou salvar aqui. E vou voltar lá no nosso App Widget.
nas nossas rotas, ó, e vou definir a nossa rota de lembretes. Vai ser o lembretes a página de lembrete, né? Lembrete page. Só que essa página aqui, ela ainda não existe, né? Então vamos criar ela. Então eu vou vir aqui no nosso explorador, lá na pastinha de lembretes que eu acabei de criar. Vou clicar no botão direito, né? Criar um novo arquivo, lembrete underline page, foto date. Tudo certo, pessoal? Continuar aqui, tá? Então, aqui nos nossos lembretes, eu vou colocar aqui ele como estático. Então, eu vou colocar aquele ST lá, né? Dar um outro espaço e colocar na opção estático. Eu vou colocar lembrete page. Certo? E já vou retornar aqui o nosso scaffold. E vou deixar aqui para o pessoal, né, que está com probleminha principalmente no import, importar o nosso material.dart, né, do pacote Flutter. E o nosso scaffold, como é que ele vai ser? Ele vai manter o background color como cinza, perto do branco. Vai ter um fbar com título. Adicionar lembrete, né? E vai ter o nosso body. Eu vou deixar um containerzão. Basicamente o que a gente fez nessas 3 telinhas, né, que a gente já criou. Tudo certo aqui? Eu vou fazer também melhor e vou colocar também já um float button. E o que é que esse float button action faz? É a mesma coisa que o outro, né? A gente vai ter um float button, só que a única coisa que difere lá é que eu vou colocar aqui uma possibilidade de extensão. E o que seria essa extensão? Porque hoje o nosso float button vou mostrar aqui para vocês, ele é só um íconezinho, né? Não tem mais nada aqui de possibilidade. E esse extended, ele vai poder colocar para a gente um textinho. Então, eu posso ter o mais junto com um textinho na frente, para ficar melhor para o usuário, entende? Então, o que é esse textinho? Seria esse label. Então, basicamente, eu colocaria assim, por exemplo, salvar. O começo vai ser a tela de adicionar novos lembretes, salvar o lembrete. Tá aqui, conte para ele parar de reclamar, né? Ele também vai ter um ícone, da mesma forma que a gente colocou lá no outro. Nesse caso aqui, eu vou colocar o íconezinho de sketchzinho, né, que é o save. É esse íconezinho aqui, ó. E ele vai ter o onPrecede. E no onPrecede, pessoal, eu vou colocar que a gente já tinha colocado lá.
Mas, por enquanto, copiem do jeito que está aqui, que a gente altera já já. Deu certo aqui copiar, pessoal? Tranquilo? Beleza, depois de feito aqui, a gente vem aqui no App Widget e só importa a página, né? Do lembrete. A gente pode ir lá em cima e pegar, até copiar um desses aqui, por exemplo, da Splash, que já está aqui. A única coisa que a gente vai mudar aqui é lembretes. Vou colocar aqui lembretes, barra, lembrete page. Importar lá embaixo nas nossas rotas. Ele já vai parar de reclamar aqui. Eu sei que eu posso acessar aqui os lembretes. Ok? Então, eu vou voltar lá na nossa telinha de home. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar mais um conceito para vocês, certo? Que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, mas vocês não precisam copiar, só para vocês entenderem. Uma classe de teste. Esse teste aqui, por exemplo, vai ter aqui um construtor. Ele vai ter uma função. Eu mostrei para vocês que uma classe no Dart ele tem duas possibilidades de funções. A gente tem um retorno void, que ele vai fazer alguma coisa, né? A gente tem também a possibilidade de retornar tipos, por exemplo, poderia retornar aqui uma lista com 2. Poderia retornar um map, com 3. Tá? A gente também tem a possibilidade de trabalhar com métodos assíncronos. Tá? Então, por exemplo, e o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é o quê? O Flutter, ele trabalha basicamente como threads. Então, se eu, por exemplo, pegar uma função e tiver algumas coisas dentro de retorno e tudo mais, pode ser que essas funções trabalhem em thread. Então, mandei a função 2 e 3 e ele pode fazer ao mesmo tempo, por causa da thread do nosso celular, né? Só que quando a gente diz que essa função retorna filtering, ou seja, pode ser que ela demore, pode ser que eu precise que ela demore algum tempo. Sei lá, eu preciso, para executar a função 5, eu preciso que o processamento da função 4 aconteça, certo? Então, pode ser que em algum momento, na função 6, por exemplo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que esperar a função 4 acabar e esperar que a função 5
Conclua. Então, basicamente, eu estou criando uma função do futuro. É basicamente isso. E onde é que, basicamente, a gente usa esses filtros? Quando a gente quer ter essa estrutura aqui, por exemplo, se a função 4 não executar antes das 5, a 5 vai dar um erro. Então, eu forço com que execute toda a função 4 antes de passar para a função 5. Tá dando para entender, pessoal, esse conceito que eu estou explicando aqui para vocês? A função em si, ela vai servir como se fosse uma função no futuro. Fica travado sim. A main thread, né, vai ficar executando isso aqui, e, por exemplo, aqui, o int x aqui, ele só vai vir para essa linha aqui quando a função 4 terminar. Porque eu estou esperando. Em que momento isso acontece? Muitas requisições a servidores. Por exemplo, vou no Google, no servidor do Google, pegar, requisitar um mapa, sei lá, das eleições, agora dia 30. E vou ficar, fazer um aplicativo que fica acompanhando em tempo real. Sei lá, vai que aconteça. Então, ele vai lá no Google para requisitar essa informação, e aqui logo embaixo, por exemplo, eu vou dar um show graph. Sei lá, uma função que eu criei para mostrar o gráfico da função 4. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, espere a função 4 acabar, e essa função 4 aqui vai me retornar como está a apuração de votos, por exemplo, para depois eu mostrar o show graphic. E pode ser também que logo em seguida eu coloque um print concluído. Então, enquanto ele estiver processando isso aqui, ele vai ficar travado, e logo em seguida, quando ele soltar, ele vai mostrar o gráfico e printar ao mesmo tempo. Então, esse filtre e esse await vai funcionar para isso. No caso aqui, o async, ele basicamente diz que esse método vai conter algum await. E o filter significa que essa função vai ser algo no futuro. Em algum momento ela vai retornar um inteiro, em algum momento ela não vai fazer nada, mas ela pode ter sim um aguarde, né? Algo do tipo. Deu para entender, pessoal? Ficou confuso? Pode falar. Deixando vocês muito quietos. Deu para entender, né? Ainda bem. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que quando eu... Ah, meu Deus, posso fechar não estou nessa tela. Quando eu for adicionar aqui, fazer um navigator nessa tela, eu só vou poder dar o set state quando o navigator sair, ou seja, quando a pessoa sair da tela, entendem? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui na frente, assim que, ou seja, eu vou ter algum método aqui que vai ter o await, basicamente esse assim que serve para isso. E o que é que vai acontecer? No meu, embaixo aqui do meu onPrecede, eu vou fazer espere o quê? O navigator encerrar. Basicamente é isso. E ao invés de eu colocar aquela função que eu dou um replace na rota, eu vou chamar simplesmente push name. Ou seja, eu vou pegar e colocar aquela tela na frente. Que tela? Pessoal, a tela de lembrete. Ou seja, enquanto a aplicação estiver na tela de lembretes, ele vai ficar preso nessa linha. Ele não vai prosseguir. E no momento em que o usuário fechar a tela de lembretes, aí sim ele vai prosseguir. E o que é que ele vai fazer?
atualizar a tela para mim com o set state que já está aqui. Então, se lá na minha tela de lembretes eu adicionei um lembrete novo, ele, quando sair aqui, vai atualizar a telinha para mim e vai mostrar para mim. Como é, Matheus? Qual é mesmo aquele atalho que abre a tela onde mostra os atalhos? É aqui, ó. Gerenciar atalhos do teclado. Valeu. Então, isso é uma sacada bem bacana, porque aí a gente pode adicionar os lembretes lá, pode fazer uma regra de adicionar mais de um, adicionar 30, por exemplo, e quando eu finalmente sair da tela, ele vai atualizar para mim. Lembrando, se eu não tivesse o eixo, o que é que ele ia fazer? Você ia clicar no botão do float, lá, button, e ele já ia executar e passar por aqui. E no momento em que você saísse da tela, não ia acontecer nada. Por quê? Porque não rodou o set state. Porque ele já aconteceu. Mas no momento em que eu coloco o await, não. Ele aguarda ali, fica prendendo ali meio que a requisição, né? Então vamos ver aqui, vou ver se está funcionando. Gabriel, senha 1, 2, 3. Temos aqui 4 lembretes, cliquei no mais, e ele vem para a telinha de adicionar lembrete. Legal, né? E já tem até aqui o salvar lembretes. Certo? Conseguiram copiar isso aqui, ó, no Ampersand? Tirei sim, viu, Eva? No caso aqui, o set state ele vai funcionar apenas para atualizar a tela. Então, no momento em que eu sair daqui, ele vai atualizar a tela para mim, tá? Não vai precisar de nada nesse set state aqui, não. Pode mostrar só a parte de cima do lembrete page, você diz das importações? Ou aqui, do scaffold? Aqui? Mas você utilizou a opção lá do ST que a gente está fazendo? Será que não é o nome não daqui que está errado? Ó? Se eu não tiver errado aqui, ele vai dar erro aqui mesmo. Por exemplo, sei lá, eu coloquei um S, um G aqui a mais. Vai dar erro. Por via das dúvidas, você pode copiar, Milene, aqui, ó. Dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V aqui, ó. Para ser igual. Aqui, né? À esquerda, né? Quem é dislexo aqui sofre, viu? Só me lembro da tia Tati. E aí, Milene? Qualquer coisa, mandar foto lá no... Deu bom, né? Show. Qualquer coisa, mandar sua foto lá no grupo, mas já deu bom, né? E aqui no lembrete page, o que é que eu vou fazer? Lá no Ampersand, quando eu clicar lá em salvar, né? Eu vou fazer uma coisinha que a gente ainda não fez nessa aula, que é o quê? Deixa eu só achar aqui na minha colinha, só um minutinho.
Pronto, achei. Que aqui no final, aqui eu vou ter toda a função de salvar um novo lembrete. Basicamente, eu vou pegar aqui lá o database, né? Ponto add lembrete, acho que eu coloquei. Vou passar aqui o lembrete. E que eu vou dar no navigator ponto pop. Passo com texto. O que é que esse navigator.pop vai fazer aqui? Ele vai pegar lá a navegação e a primeira página que ele encontrar, ele vai dar um close. A primeira página que ele encontrar no contexto. Então, qual é a primeira página que ele encontra no contexto? É a própria página de lembrete. Então, ele dá um close nessa página. Então, se eu entrar aqui no maisinho, mandar salvar, ele dá um close. Lembrando também que o Flutter ele já faz essa animação aqui do botão, tá? Já é padrão do Flutter. Essa animaçãozinha. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? E o dever de casa de vocês vai ser implementar essa telinha aqui, colocando os campos de título e descrição e salvando na lista. Certo, pessoal do Learning Lab? Meus técnicos. O dever que eu vou passar para vocês é que vocês vão colocar aqui, exatamente como a gente fez lá no login, vão colocar um formulário aqui com título e com a descrição, tá bom? E vocês clicando aqui em salvar lembrete, vocês vão colocar o lembrete na listagem, e a listagem é para ser atualizada aqui automático, tá bom? Que essa vai ser a forma de avaliar vocês, porque o certificado ele vai ter uma nota, tá? E com essa telinha, claro, vocês vão mandar para mim essa telinha, certo? Eu vou analisar e dar uma notinha para vocês, tá? Todo mundo entendeu o que eu pedi aqui? A gente vai pegar os conceitos, né, que a gente aprendeu lá na aula do login, de colocar aqui os componentes. O bom do Flutter é que a gente já criou os componentes, basicamente. E adicionar no database.lembretes, tá? Pessoal, vocês estão comigo ou não? Então, né? Vocês não estão assustados não, né, com a missão que eu dei para vocês? O pessoal está no canal. Não, tenha calma. Pronto, Eric. O que é que vocês vão fazer aqui? Eu vou dar a missão de vocês exatamente igual que a gente fez lá no login. Você lembra do login que a gente colocou os dois campos? Ainda está tentando fazer rodar, né? Beleza. Mas basicamente vocês vão fazer o quê? Eu estou vendo, viu, Jaslane? Estou vendo aí. Vocês vão colocar dois campos aqui. O campo de título, exatamente como a gente fez lá no login, ó. Vocês vão colocar o título e a descrição, bem parecido com isso aqui. A pessoa vai digitar o título que ela quer e a descrição que ela quer, certo? E vocês vão colocar nessa telinha aqui de adicionar lembrete. Então, vocês vão precisar colocar os campos, fazer as validações, né, que se está vazio ou não, e vocês vão pegar, recuperar essas informações e adicionar no lembrete, lá do database. Então, basicamente, vocês vão implementar essa telinha e esse botão. E no momento em que vocês clicam no salvar lembrete, ele é para atualizar aqui. Ok? Show, né?
E a gente está chegando aqui ao final do meu curso, certo? Curso bem introdutório, bem mais as bases, os conceitos, tá? Mas eu queria só falar uma coisinha para vocês que a gente sempre vê no começo do Flutter, que é o seguinte, é esse set state aqui. Esse set state, pessoal, ele tem um problema. O problema desse set state é que toda vida que eu chamo set state, minha aplicação ela é destruída e construída de novo. Então, para quem está começando, beleza, mas para quem já está um tempo no mercado, isso aqui ele se torna ruim. Porque a gente perde performance. Se a gente toda a vida destruir a tela e construir de novo. Por exemplo, aqui, na nossa homepage, esse Olá Gabriel, por exemplo, esse home, por exemplo, esse home aqui vai ser assim pro resto da vida. Concordam comigo? Esse botão aqui, ele vai ser assim pro resto da vida. Esse Gabriel aqui, depois que eu fizer o login, pronto, ele vai ser assim até eu fazer o logoff e entrar com outro usuário. Só que no momento em que eu chamo set state, ele destrói tudo isso aqui e constrói de novo. Então, no Flutter, a gente tem alguns pacotes. Esses pacotes até briga dá, já devo até ameaça de morte, para quem não sabe dos cochilos. E é os pacotes de gerenciamento de estado. Então, para vocês que vão começar no Flutter, é assim, né? Eu não estou brincando, não. Teve gente aí que recebeu e-mail de ameaça de morte e tudo. Ave Maria. E para quem vocês estão começando agora no Flutter, eu vou indicar três possibilidades de gerência de estado. O primeiro, aqui no PubDev, que eu utilizei bastante, é o MobX. Então, basicamente, como é que funciona esse gerenciador de estado? Ao invés de eu colocar uma parte, colocar para destruir toda a aplicação, eu coloco para destruir apenas uma parte. Então, digamos que só essa lista aqui vai mudar. Então, só ela que eu vou destruir e construir de novo. Então, de certa forma, eu estou economizando processamento, né? Então, o MobX, ele trabalha com observáveis, certo? Então, na medida que alguma coisa que é observável mude, ele vai destruir apenas aquele pequena linha de código. Esse é um dos pacotes, o MobX. O que eu utilizo aqui na empresa é o GetX. É o Get. Ele já tem toda a gerência de rotas. Então, aquelas rotas que a gente viu com navigator.off, context.push, não sei o que, ele simplifica para a gente por tipo um get.to. Então, vai para aquela página. E ele faz toda a gerência de estado da nossa aplicação. Então, por exemplo, a gente pode observar, por exemplo, só isso aqui. Então, ao invés de eu destruir toda a aplicação, eu vou destruir somente o texto. Tá dando para entender, pessoal, o que eu quero falar aqui para vocês? Assim, né? Por muito tempo foi utilizado um padrão chamado block. Esse block, se eu não me engano, ele é utilizado, que é o Flutter Block, no Nubank. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eles usam lá. Só que esse gerenciamento de estado block aqui, ele é muito inchado. Você tem que fazer muita coisa para fazer o certo, né? Mas ele também é um gerenciador de estados, certo?
Atualmente, o rapaz que recebeu aí a ameaça de morte, para quem quer saber, é o cara que construiu o Get, porque o pessoal tem uma raiva do Get, porque o Get é mais simples, é o que eu gosto de usar. Poucas palavras, poucas linhas de código você consegue fazer alguma coisa dentro do Get, é muito tranquilo trabalhar com ele. Pode falar, pode falar. Pessoal, desculpa de interromper, Gabriel, é só para falar sobre a chamada, que eu pedi para o pessoal responder novamente, né? E a palavra é estude sempre, tá? Só para a gente pegar novamente. Quem não respondeu, responde novamente, só para a gente pegar todo mundo que está aqui. Beleza. Esse site aqui do PubDev, eu utilizo ele bastante também, porque nele está todos os componentes que vocês podem utilizar. Eu queria passar nesse curso, só que não deu tempo, 2 componentes, que é o IntL, que serve para formatação de datas e textos e assim vai. Então, basicamente, você consegue trabalhar mais fácil com data formato, formatar datas, formatar valores, tá bom? E um que quase todo curso que você for fazer vai ter, que é o Shared Preference. Esse Shared Preference nos diz respeito a você conseguir salvar valores na sua aplicação. Então, se você já acessou, por exemplo, o Facebook, o Instagram, ele tem lá manter logado, né? Esse manter logado, ele fica salvo no seu celular. E com certeza eles utilizam algo parecido com isso. Eles utilizam um Shared Preference, onde eles vão salvar na memória do disco do seu celular, e depois eles conseguem recuperar essa data. Eu utilizo bastante aqui também nos meus projetos, para salvar essas coisinhas, essas situações. Tá? A telinha, pessoal, que eu quero que vocês mandem hoje, se possível, que vai aparecer aí o formulário, se possível, o list view, tá? Expanded para baixo, que é a nossa listinha que a gente viu hoje. Eu posso disponibilizar essa parte aqui para vocês conseguirem fazer a telinha que eu pedi, né, no caso. Então, eu vou zipar. Vou colocar no Git, eu acho que é melhor no Git, né? Eu deixo lá público e vocês podem baixar lá. Mando o link no grupo. Gabriel, aí no envio vai ser como as outras atividades, né? Só o print do que você está esperando deles. Se vocês quiserem também mandar o print aqui da home, também dá certo, tá? Dou sim, viu, Jastrana? Esses 5 minutinhos, podem ficar à vontade. Pode falar, Mila. Quanto a essa atividade que o senhor passou, a de hoje, a gente enviou o print do que foi feito em sala e a questão de fazer a tela seria outro formas? No caso, a telinha, eu vou compartilhar lá meu e-mail, vocês vão fazer a telinha de lembrete e vão passar para mim. Certo? Mandar pelo e-mail, né, no caso? Dá certo sim. Eu acredito que até... pessoal do Learn Lab, quantos dias a gente pode dar? Até terça-feira, quarta-feira, final de semana? No caso, você vai fazer... para a atividade final, você vai fazer uma descrição melhor para eles, né? E mandar lá no grupo? Pode ser também. Até porque eu preciso digitar, né? Que eu vou querer. Uhum.
até para poder avaliar vocês. Certo. Eu acredito que até quarta-feira já esteja tudo ok, já para vocês enviarem. Assim. Dá Esse pra dar final de